Olá, estamos começando a nossa aula sobre derrote o sabotador interno, onde nós vamos passar estratégias objetivas e claras para que você enfrente e aprenda a lidar de uma vez por todas com a autocrítica, com a autossabotagem, com as crenças que muitas vezes são produzidas ao longo da nossa história e se tornam um padrão de pensamentos e condutas nos nossos dias atuais. E essa aula foi dividida em 5 tópicos: compreensão do sabotador interno, identificação do sabotador, estratégias de enfrentamento, influência do ambiente e desenvolvimento pessoal. Vamos passar por cada um desses tópicos, trazendo aqui reflexões importantes para que possamos sair dessa aula contemplados com os conteúdos necessários sobre o assunto. Então, o que seria ou qual a definição e características do sabotador interno? O sabotador interno é uma voz crítica que mina a autoconfiança e a motivação. Ele se manifesta como pensamentos autodepreciativos e dúvidas sobre as próprias capacidades. Vocês percebem que muitas vezes essas críticas e essa desconfiança com as nossas capacidades, elas tendem a ter um potencial muito maior quando elas acabam sendo absorvidas ao longo da nossa história e com experiências que nós vivemos. Se eu tenho uma experiência negativa, a próxima experiência semelhante com aquela tende a ser potencializada por conta de algo ruim que eu vivi. Então, eu acabo, a cada momento que eu vivo experiência, seja de falar em público, seja de uma entrevista de emprego, seja de uma tentativa de ir à academia, treinar e conseguir um corpo, um físico que eu almejo, a cada frustração que eu tenho, aumenta a minha autossabotagem. Ou seja, a minha desconfiança aumenta, a minha motivação diminui, ou seja, vai minando, como diz aqui a definição. Ela se manifesta em pensamentos autodepreciativos e dúvidas, questionamentos acerca das nossas capacidades. E com o passar do tempo, ela tende a aumentar, a tendência é que essa voz ela fique cada vez maior, cada vez mais crítica e autodepreciativa. Alguns exemplos de pensamentos sabotadores. Você não é bom o suficiente para isso. Você sempre falha. Por que tentar novamente? Vocês já viram pessoas que dizem, pode ser que você também faça isso, eu já fiz isso, eu não vou fazer isso porque eu sei que não vai dar certo. Eu sei que eu não consigo. Já tentei outras vezes e eu não fui suficiente bom para que pudesse realizar aquela atividade. Ou seja, eu vou colocando crenças, eu vou fazendo com que as raízes dos meus comportamentos elas estejam em crenças que são rígidas. Eu não mudo esse pensamento. É assim, eu sempre serei assim. Nada muda. Toda experiência que eu tentar em aspectos semelhantes ao que eu já vivo terá o mesmo padrão de consequência. E isso pode mudar, assim como quanto mais eu tendo a ficar imerso a essas crenças, pior será a minha evolução. Então, partindo desse princípio, nós temos aqui o impacto que isso gera na nossa vida pessoal e profissional. Esse sabotador pode levar à procrastinação e à paralisia na tomada de decisões. A autocrítica excessiva pode resultar em estresse e ansiedade. Percebem que quando eu coloco isso de forma exagerada, ela leva a um bloqueio. Eu não consigo evoluir, eu não consigo sair daquela zona que muitas vezes é confortável. Ela me deixa em uma região onde eu tenho menos riscos, menos problemas, menos exposições e faz com que eu permaneça naquela zona. Essa zona ela é perigosa porque com o tempo vai gerando uma frustração. Eu não consegui fazer nada na minha vida, não consegui evoluir. E vejo muitas vezes outras pessoas, não que a comparação ela seja colocada em pauta aqui, mas nós vivemos em sociedade e vemos o que amigos, familiares estão alcançando. E isso, conquistas, levam você também a refletir. O que eu estou almejando para a minha vida? Aonde eu quero chegar?
Será que eu devo ficar imerso a essa autossabotagem para que me leve cada vez mais a adiar os meus sonhos, a adiar as minhas conquistas, a adiar o meu desenvolvimento pessoal, intelectual, laboral, enfim. A autocrítica excessiva pode resultar em estresse e ansiedade, ou seja, já vai gerando ali algumas emoções, porque da mesma forma que eu penso, eu sinto. À medida que eu penso que eu não sou capaz, eu posso me sentir frustrado, me sentir ansioso, me sentir estressado, sentir essa sensação de incômodo ou de emoções que carregam um peso negativo, fazem com que eu fique cada vez mais receoso a dar o próximo passo. Porque a emoção acaba gerando em mim um enraizamento. Eu fico ali preso a ela, sem vislumbrar uma saída. As consequências no ambiente de trabalho. Aqui eu estou trazendo exemplos no ambiente de trabalho, mas isso pode ser colocado também em outros contextos, como a diminuição da produtividade. Se eu penso que eu não consigo, logo eu vou limitar a minha produção, limitar aquilo que eu posso absorver enquanto conteúdo ou também agregar dentro do meu trabalho. Aumento da rotatividade por conta da insatisfação. Quanto mais profissionais insatisfeitos ou improdutivos ou profissionais que estão ali se auto-sabotando, maior a tendência de saídas ou de rotatividade dentro daquele cargo. Isso significa que geram consequências em todos os ambientes. A autossabotagem vira um padrão de comportamento que faz com que em vários setores da sua vida você perceba que há dificuldade de evolução. E aí às vezes a gente diz assim, mas eu não consigo ter relacionamentos saudáveis ou duradouros. Muitas vezes o problema está na comunicação, onde você não consegue desenvolver ali habilidades suficientes para lidar com frustrações, com desgastes, com discussões, com problemas, com enfrentamento de processos, porque para tudo na nossa vida há um processo. Ninguém nasce sabendo. Ou seja, para qualquer início de um novo ciclo, eu vou viver um processo, um degrau de cada vez. E isso precisa ter paciência. E quando eu não... nas primeiras dificuldades eu já desisto, alimenta ainda mais a autossabotagem. Porque gera ainda mais uma forma de colocar ali naquela crença mais lenha. É como se nós estivéssemos colocando mais lenha nessa crença. Dizendo assim, tá vendo que eu não consigo? Tá vendo que eu não sou capaz? Eu já vou desistir novamente. Eu já não estou conseguindo. E isso vai gerando em você. O tempo vai passando e isso vai ficando cada vez mais forte. Além disso, nós temos aqui... Deixa eu fechar esse daqui que fica melhor. Nós temos aqui a identificação do sabotador. Ou seja, os sinais de alerta. Reconhecer os sinais do sabotador interno é crucial. Isso inclui sentimentos de inadequação, comparações constantes com os outros. Ou seja, acabamos de falar aqui sobre o quão nociva é a comparação. Porém, quando nós fazemos isso de uma forma onde enxergamos referências, ou seja, pessoas nas quais eu me espelho, eu vejo ali como ela se organiza, como ela tem resultados com o trabalho dela, com os estudos, com os treinos, com a saúde mental, ela é bem-vinda, é saudável. Eu vejo aquela pessoa como uma referência. Ou eu leio nos livros referências que são importantes para serem aplicadas na minha vida. Porém, quando há, como diz aqui, os sinais do sabotador, reconhecer os sinais desse sabotador, ou quando as comparações elas incluem ali uma carga sentimental ou uma comparação constante com o outro, fazendo com que eu pense, eu nunca vou chegar lá. É inalcançável ter o que essa pessoa tem. Então a gente começa a ver que a comparação está ficando nociva, está ficando de uma forma onde essas relações elas estão te fazendo mal. Portanto, cada comparação que nós fazemos, é importante que a gente encontre os limites. Eu sei que ela conquistou por conta de um processo, não foi do dia para a noite. Exemplos de situações como isso. Evitar desafios por medo de falhar.
Esses dias eu estava escutando uma frase, eu escutei uma frase que foi muito importante. Acho que era relacionada ao basquete, no contexto do basquete. Você erra todos os arremessos que não tenta. A partir do momento que você se desafia a tentar, você já está correndo algum risco. Mas é um risco tanto de acertar quanto de errar. E nós só vamos acertar ou termos mais probabilidade de acertar baseado nos erros que nós cometemos, porque a cada erro uma nova lição, a cada erro um novo aprendizado. E esse desafio, ou se desafiar, é muito importante para tudo na vida, sendo que nós estamos a todo momento querendo acelerar processos, querendo acelerar conquistas. E essas conquistas, elas acontecem gradativamente. Você não nasce já sabendo falar em público perfeitamente. É importante que você se desafie, é importante que você encontre ambientes seguros, é importante que você consiga desenvolver ali essa habilidade de uma forma gradativa. Comparar-se negativamente com os colegas, é isso que nós estamos falando. Porque quando eu estou vivendo em um ambiente social, onde eu convivo com outras pessoas, naturalmente eu observo e vejo as conquistas que essas pessoas têm. E também os erros que elas cometem. A gente não deve, até com os erros, nós devemos aprender dos outros. Eu observo e digo, não, aquilo eu não vou fazer. Eu já aprendi que não é o correto, que não é adequado, ou está indo de encontro aos meus objetivos. Portanto, é muito importante que estejamos sempre nos policiando com relação a isso. Ferramentas de identificação. Técnicas como a autorreflexão e o diário podem ajudar a identificar padrões de pensamento. Como é que nós fazemos isso? Através de anotações de pensamentos negativos e analisá-los, e a praticar a meditação para aumentar a consciência. Ou seja, quando eu registro esses pensamentos, já é uma forma de identificá-los e de analisá-los, porque eu visualizo essas anotações, esses pensamentos, e vou encontrar pensamentos alternativos. Quais são os pensamentos ou as formas de avaliar aquela situação de uma outra maneira, de um outro ângulo, de uma outra forma de ver? Mesmo estando no mesmo ambiente, mesmo estando observando a mesma situação, a forma de interpretar ela pode ser diferente. Em vários casos, nós já estivemos presencialmente em uma situação com outras pessoas e quando cada uma dessas pessoas foram relatar o que viram, relataram de uma forma diferente. Ou seja, baseado na interpretação que elas tiveram. Então, é muito importante que nós registremos esses pensamentos para que possamos combatê-los, para que possamos, em experiências futuras, já ter pensamentos alternativos a essas experiências. Praticar a meditação para aumentar a consciência. Como é importante, né, nós termos um momento para nós mesmos. Como é importante nós termos ali tempo para cuidar ou para pensar sobre o que nós pensamos. Pensar sobre o que nós devemos fazer, visualizar aonde nós queremos chegar. Ou seja, a meditação ela acaba sendo muito importante para isso. Principalmente quando ela é feita no início do dia. As primeiras atividades do teu dia. Você parar para pensar, refletir, um ambiente silencioso, um ambiente onde você consiga ter uma postura relaxada. E isso favorece você ter um discernimento maior para as coisas. Além disso, quais são as estratégias que nós podemos adotar? A primeira delas é a reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva significa modificar a forma como se pensa sobre si mesmo, pode ser eficaz. Isso envolve substituir pensamentos negativos por afirmações positivas. A partir do momento que eu identifico esses pensamentos e encontro ali substituições para eles, eu dou novas respostas, novas interpretações, afirmando que aqueles pensamentos, por mais que eles venham e sejam ainda mais fortes, existem outros que podem combater.
Eu me permito a pensar de uma outra maneira. Eu dou a oportunidade a mim mesmo para dizer assim, eu sempre agi e pensei dessa forma nas situações que eu estou vivendo, mas eu me permito pensar de uma outra maneira dessa vez. E pensando de uma outra maneira, a probabilidade de você agir de uma outra maneira é muito grande. Porque nós fazemos aquilo que nós pensamos. Mesmo que de forma rápida, aparentemente inconsciente, aparentemente fiz sem pensar, não pensou. Ou já era um padrão muito rápido utilizado em um comportamento. Hoje, para quem já dirige, o ato de dirigir com vários movimentos, várias situações ali que exercem de nós uma atenção maior, exercem de nós um autocontrole, exercem de nós movimentos que têm que ser sincronizados dentro do carro, mas nós não paramos para pensar em todos eles, quem já tem uma prática de dirigir. Com o tempo, aquilo ali fica meio que automático, mas na realidade não é. Na realidade já são pensamentos que têm uma cronologia padrão, já tem ali uma situação eminente, ou seja, estou dentro do carro e já sei qual é o mecanismo para fazer com que ele ande. E aí eu já tenho uma situação, tenho uma forma de pensar, tenho uma forma de agir, tenho uma consequência para aqueles atos. Para cada movimento correto, eu vou conseguindo conduzir o meu carro para onde eu quero, sem parar para pensar necessariamente sobre isso. Acontece de forma muito natural. Exemplos de afirmações. Eu sou capaz e mereço crescer. Percebem como aqui eu já estou encontrando outras alternativas? Eu não consigo fazer, nada dá certo para mim. Opa, espera um pouquinho, eu vou pensar de uma forma diferente. Eu sou capaz, eu mereço crescer. Eu sou capaz, acho que pode dar certo. Eu vou tentar. Será que não existe uma outra maneira de resolver essa situação? Ou seja, eu começo aqui a encontrar alternativas para a mesma situação, pensando de uma forma diferente. Erros são oportunidades de aprendizado. Ao invés de pensar, erro, está vendo como eu sou incapaz, está vendo como eu sou presa a todos os meus erros, está vendo que eu não consigo. Eu sabia que não ia dar certo. Pensar dessa forma só te coloca ainda nessa situação para toda a vida. Pensar de uma forma diferente é você confrontar. Rafael, mas pensar dessa forma não tem dado resultado. Eu penso, mas logo vem aquele pensamento negativo novamente, de dizer, eu penso assim, mas na realidade eu acredito que eu não sou capaz. O mais importante aqui, que é o tema da aula, é como derrotar. A gente derrota gradativamente. A gente derrota fazendo com que esses pensamentos, que ainda são alternativos, ganhar cada vez mais força. Onde eu sou capaz, eu mereço crescer. Mesmo assim deu errado. Mas eu sou capaz e mereço crescer. Eu continuo confiando nisso. Numa outra oportunidade, isso que aconteceu já não vai me dominar, me abalar da mesma forma. Eu já vou ter um domínio, um controle maior sobre essa situação. Porque eu sou capaz, eu mereço crescer e sei que eu estou vivendo um processo. Por mais que na outra oportunidade eu erre novamente, mas não pensar que aquilo ali eu posso carimbar e dizer que eu nunca vou conseguir. Não. Eu sou capaz e mereço crescer. Eu posso tentar novamente. Eu posso aprender como faz. Quais estratégias eu posso utilizar. De que forma eu posso enfrentar essa situação. Ou seja, eu vou dando uma gama de outros pensamentos que me ajudam a derrotar o sabotador interno. Práticas de autocuidado. Investir em autocuidado pode fortalecer a resiliência contra o sabotador interno. Isso inclui atividades que promovem bem-estar físico e mental. Exemplos de autocuidado: exercícios físicos, técnicas de relaxamento e respiração e psicoterapia. Os exercícios físicos nos ajudam muito a produzir hormônios que ajudam no nosso bem-estar, uma satisfação e nos dá aquele prazer de estar realizando uma atividade que é necessária para nos ajudar
a lidar com outros desafios do nosso dia. Técnicas de relaxamento e respiração, ou seja, aquilo que nós falamos, ter tempo para si. De cuidar da minha saúde mental também, respeitando o silêncio das minhas decisões. Técnicas de relaxamento e respiração, elas são ensinadas. E quando digo que são ensinadas, significa que a gente pode aprender. Então, existem várias técnicas que você pode colocar como prática no teu dia a dia. Uma das práticas mais conhecidas é a técnica de relaxamento e respiração de Jacobson. Depois você pode procurar, muito fácil de encontrar na internet. E tem lá sempre um passo a passo para que você possa seguir. Além da psicoterapia, ou seja, uma ajuda profissional. Não que os demais não precisem, precisa sim. Exercício físico, quando você vai para uma academia, você precisa ter um acompanhamento de um professor de educação física, fazer exames para saber quais são as suas restrições naquelas atividades, nos exercícios, na intensidade, assim como na psicoterapia. Você precisa encontrar um psicólogo que te ajude a fazer toda essa dinâmica de pensamentos, de crenças contigo. Porque aqui na aula a gente dá o caminho das pedras, mas muitas delas você vai precisar de uma ajuda profissional. Vai precisar que alguém te oriente, te guie para esse desafio. Portanto, a psicoterapia é fundamental. Tudo isso que nós estamos falando, esses termos que podem ser muito novos para você, vão te ajudar, esses profissionais vão te ajudar a encontrar essa dinâmica toda e fazer com que isso se torne, ali dentro de um processo terapêutico, algo mais prazeroso e dinâmico de acontecer. Também, influência do ambiente. O papel do suporte social. Imagina que você vive em um ambiente onde, além de você se auto-sabotar, tem pessoas que não colaboram com você ter esse enfrentamento. E aí é onde nós queremos tentar fazer com que você, se necessário, modifique também alguns ambientes que não promovam essa batalha, ou que não promovam você vencer essa batalha do sabotador interno. Um ambiente de apoio pode aliviar os efeitos do sabotador interno. Ou seja, se você convive com pessoas ou está em ambientes certos, ambientes que façam você evoluir intelectualmente, evoluir fisicamente, fazer com que você cuide da tua saúde mental, pessoas que te ajudam a reforçar pequenos avanços que você tem, você vai ter menos dificuldade. Exemplos de suporte: grupos de apoio ou redes de network, feedback construtivo de colegas. Quando nós encontramos ali pessoas que estão alinhadas com aquilo que nós queremos, com os nossos objetivos, não significa que agora você tem que se afastar de todo mundo, da tua família, da tua esposa, do teu marido. Não, não é isso. Mas eles precisam saber, minimamente, que daqui para frente você tem buscado agir de uma forma diferente. Só que eles veem a ponta do iceberg, que é como as suas atitudes, como você está se comportando. Mas na realidade você vem num trabalho que é muito mais profundo. É para lidar com as tuas crenças que tem a ver com a tua história de vida, com aquilo que está enraizado, aquilo que está muito distante daquilo que as pessoas veem. As pessoas costumam ver o momento das nossas vidas, mas não sabem da nossa história. Então, o feedback construtivo de colegas também significa que, se você já tiver isso, ótimo. E se não houver o feedback, tudo bem, desde que eles não sejam feedbacks que te levem a sempre estar voltando. Imagina que você está subindo uma escada rolante no sentido contrário. Por mais que você ande, que você corra, como aquilo está no sentido contrário, tende você a cansar, a fazer com que chegue no momento que você desista, ou que você tenha que usar muito mais energia para subir. E é nesse ponto que eu quero chegar. Você pode encontrar alternativas muito mais fáceis para lidar com todos esses desafios, estando num grupo de apoio, de uma rede de network favorável a isso, e também com amigos que deem feedback construtivo. Cultura que valoriza o aprendizado e a inovação pode reduzir a presença do sabotador interno. Imagina que você convive em um ambiente onde as pessoas têm um hábito de leitura, onde as pessoas
valorizam o crescimento de cada um, fazendo com que cada vez mais aqueles sabotadores, aqueles pensamentos que nos levam para baixo ou que nos limitam no nosso desenvolvimento, eles sejam cada vez menos levados em consideração. Eles não têm voz, aquilo que nós falamos no começo da aula. Então, essa cultura, quando você está imersa a essa cultura, você tende a enfrentar os sabotadores de uma forma muito mais resistente. Características de uma cultura positiva: a valorização do erro por parte do processo e o incentivo à colaboração e ao crescimento pessoal. É tão bom, né, pessoal, quando nós cometemos um erro que nós não queríamos cometer. Foi realmente um equívoco da nossa parte. Mas tem alguém que diz ali, cara, mas eu confio no teu processo. Faz parte. Continua, que você vai aprender e vai aprimorar mais, que você vai ter menos probabilidade de errar. Assim como o incentivo à colaboração e ao crescimento pessoal. Não quer dizer que a gente agora vai fazer uma apologia ao erro. Não. Uma hora nós temos que aprender. Uma hora nós vamos chegar a um crescimento pessoal, intelectual. E quando eu falo desse crescimento pessoal, não significa que agora você tem que ser um leitor assíduo, tem que ser agora um fisiculturista que tem resultados acima da média. Na realidade, estamos aqui enfatizando que a colaboração e a valorização do processo é muito importante dentro de um contexto social. A importância do autoconhecimento. Entender suas emoções e reações é fundamental para combater o sabotador interno. Ou seja, criarmos um alicerce de autoconhecimento. Quando nos conhecemos melhor, fica mais fácil de combater picos de mudanças de humor, de saber lidar com os pensamentos, de conduzir melhor as minhas atitudes. Uma das perguntas mais difíceis de responder é quem é você. Geralmente respondemos dizendo a nossa profissão, quantos filhos nós temos, onde nós moramos, com quem somos casados. E tudo isso são respostas superficiais, sem entrar em questões mais íntimas, como as nossas fraquezas, nossas virtudes, aonde nós falhamos, o que precisamos melhorar, enfim. Saber lidar com essas questões é se autoconhecer. E quando nós temos essa compreensão, fica mais fácil de derrotar o sabotador interno. Ferramentas de autoconhecimento. Atividades e habilidades mentais são estratégias que nós podemos ter para conhecer melhor as nossas emoções. Ansiedade, motivação, liderança. Essas atividades, elas nos ajudam a saber aonde nós temos mais ou menos controle sobre as nossas emoções. Aonde estão as nossas fraquezas, as nossas limitações e também as nossas virtudes, as nossas potencialidades. E mais uma vez aparece aqui a psicoterapia, que ajuda a termos ali, nos conhecermos melhor, através da verbalização sobre aquilo que nós estamos sentindo, verbalização daquilo que nós vivemos no passado, enfim. A psicoterapia, mais uma vez, entra aí como um fator ou um pilar crucial para derrotar o sabotador interno. Estabelecimento de metas realistas. Definir metas alcançáveis pode ajudar a construir confiança e reduzir a influência do sabotador. Quando eu sei aonde eu quero chegar, fica muito mais fácil de tentar alcançar. Imagina você viver dia após dia sem ter uma meta, sem ter um objetivo. Você vai vivendo e não sabe aonde você está indo, aonde você quer chegar. E tem muitas pessoas que vivem assim, que não registram nada, nem metas de curto, nem metas de médio, nem metas de longo prazo. Vai vivendo, só vivendo, sem nenhum tipo de planejamento. Então, definir metas, e aqui a gente pode até enfatizar esse alcançáveis, ou seja, metas que são palpáveis, que eu sei que são realistas, que eu posso alcançar essas metas. Então eu acabo visualizando algo que é real, algo que eu sei que se eu seguir o passo a passo eu vou alcançar.
Isso pode ajudar a construir a confiança e reduzir a influência do sabotador. Quanto mais eu chego perto da minha meta, mais eu vou deixando para trás o sabotador interno, que significa aqueles pensamentos negativos. Exemplos de metas. Dividir grandes objetivos em etapas menores. Imagina que você tem um sonho de estudar fora do país, um sonho de aprender uma nova língua, o sonho de passar num concurso. Só que você já pensa lá no final. Você já pensa desembarcando nesse país, você já pensa assumindo um cargo importante através de um concurso público. Você já pensa em construir um corpo que você almeja sem querer viver o processo. E dividir esse grande objetivo em pequenas etapas vai te favorecer demais. Porque você, ao invés de ficar frustrado dia após dia, porque você vê cada vez mais longe o teu sonho, você desmembra isso e vai assumindo conquistas diariamente. Na psicoterapia, isso pode ser potencializado, ajudado com um profissional, na atividade física, com o professor da educação física, na nutrição, com um nutricionista te acompanhando, no aspecto intelectual, com professores te ajudando a desmembrar os conteúdos, enfim. É possível e a gente consegue ter muito mais resultados assim. Além disso, celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho. Não é você, isso é pouco para onde eu quero chegar. É pouco, mas celebrem. É pouco, mas esse pouco muita gente não consegue chegar. E é pouco, mas é algo que você não conseguia fazer até pouco tempo atrás. Então, valorize os pequenos avanços, os pequenos passos, pequenas conquistas que você vai dando. E, se possível, até se recompense por isso. Verbalize, fale, se permita ter um momento de lazer para dizer assim, olha como eu estou bem em estar conquistando os objetivos da minha vida. E é tudo aquilo que eu pensava, que me sabotava, que me deixava para baixo, que era muito limitante, já não tem mais tanta força. Esse é um processo gradativo que nós vamos tendo quando nós decidimos enfrentar e derrotar o sabotador interno. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenha sido clara e que já dê para você colocar em prática muito do que foi ensinado aqui. Um forte abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.